Olá, tudo bem? Professora Tati passando aqui para passar um material de suma importância relativo à área pós-morte também, tá? Que vocês precisam ter essa matéria, vocês precisam ter esse conhecimento. Então, essa semana, o vídeo que eu vou estar passando para vocês vai ser um pouco diferente, né? Eu tenho feito plantões essa semana. Infelizmente não deu corpus, mas amanhã eu faço outro plantão. Espero que dê. E assim eu vou estar gravando o procedimento para vocês verem o procedimento de tanatopraxia, seja ele em corpos fechados, seja ele em corpos necropsiados, ok? Então hoje eu vou estar passando para vocês um material sobre direitos funerários. O que vem a ser o direito funerário? É o dever do que você pode fazer e o que você não pode fazer com os óbitos, ok? Da mesma forma que há leis para pessoas vivas, há leis também para pessoas em óbito. Então, nós não podemos fazer as coisas de acordo como profissionais, como os técnicos de tanato, como agentes funerários, como necromaquiadores. Nós temos sempre que obedecer às leis e também fazer as coisas, né, os procedimentos de acordo com o que o familiar pede para vocês, ok? Então, eu vou estar disponibilizando o vídeo em relação ao que nós iremos tratar hoje e também vou estar fornecendo o material em PDF para que vocês tenham isso em mãos e não tenham problemas de se perder ou esquecer algo relacionado ao direito funerário, ok? Qual é o objetivo principal em relação ao direito funerário? São honrar os mortos, preservando a sua memória diante de leis esparsas, do ordenamento jurídico, bem como a administração pública e diante da salubridade pública, tá? Então, da mesma forma, o corpo sem vida, né? Cadáver é o despojo, nós chamamos de despojos ou decujos também. Inanimados de um ser humano, ainda que não tenha sido pessoa em sentido jurídico, pois como tal deve ser considerado natimorto. O mesmo já não se pode dizer em relação ao feto, tá? O feto, geralmente, ele é um aborto, né? Tanto que há leis hoje, né? As leis antigas, vamos dizer assim, que você só poderia fazer o sepultamento de um bebê se ele tivesse acima de 500 gramas. Hoje em dia, as leis permitem que mesmo que sejam fetos, que sejam abortos, sejam sepultados pela família, da mesma forma que há como você fazer a certidão de nascimento da criança e também a certidão de óbito, tá? Então dá para fazer os dois ao mesmo tempo hoje. Então, hoje em dia, a lei, né, do direito funerário dá esse acalento para a família, para os pais enlutados e para os seus familiares também, tá? Preconizado no artigo 6º do Código Civil, de existência da pessoa natural, termina com a morte. Com a morte, diversos questionamentos, né, são abertos, dentre eles: seria o falecido sujeito a direitos? Quais as proteções legais que o decujus, né, ou o corpo, possui? A morte não extingue os seus direitos, pois o cadáver ainda possui proteção jurídica, o Estado o tutela, vigendo as seguintes leis. Então, mesmo que a pessoa tenha perdido a sua identidade física por estar em óbito, ela continua sendo abrangida por leis e protegida por leis, tá? Até mesmo uma pessoa que foi meliante em vida, mesmo uma pessoa que não tenha nenhum parente, né, para não ser enterrado como indigente, que é a palavra que era usada antigamente, hoje essa palavra é chamada de desconhecido. Por quê? Por que ele não pode ser um indigente? Porque ele tem uma identidade, ele tem um RG, ele tem um CPF, as digitais dele são únicas. Mesmo que não encontre em sua família, tá? Há possibilidade de encontrar a família? Sim, tá? Se o Estado,
a Secretaria de Segurança Pública quiser, eles podem fazer isso, tá? Mas, como eles não são indigentes, eles têm uma identidade, hoje eles são enterrados como desconhecidos, tá? Então é lavrado tudo um boletim de ocorrência, tá? Uma declaração de óbito, é sepultado em cemitérios em covas sociais, urnas sociais doadas pela prefeitura, né? E caso a família venha procurar, tem como procurar no IML através de imagens, né? Fotos, fotografias que são tiradas dos óbitos, que ali chegam sem uma documentação, como também toda a documentação para qual cemitério aquela pessoa foi sepultada, ok? Então, dentre as leis que abrangem e que protegem esses óbitos, nós temos a Lei 8.501/92, que tem a destinação dos cadáveres não reclamados junto às autoridades públicas, tá? Aonde eles são encaminhados, né? São sepultados. É feito, como eu já havia dito, uma declaração de óbito, um boletim de ocorrência e tudo documentado. E essa família vai procurar esse familiar dela que veio a falecer como desconhecido nos IMLs, e o IML vai encaminhar para a delegacia mais próxima para saber em qual cemitério esse corpo foi sepultado, tá? Nós temos a lei número 9.434/97, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fim de transplantes e tratamento, tá? Então, sobre transplantes, nós só podemos fazer transplantes diante a autorização da família e se aquela pessoa em vida ela tinha o desejo de fazer doação de órgãos. Lembrando que a doação de órgãos se dá quando a pessoa tem a morte encefálica no hospital e os outros órgãos ainda estão em funcionamento no corpo, tá? Então, todos os órgãos são retirados ainda com a pessoa em vida no hospital, com autorização da família, tá? Nós temos também o artigo 209 ao 212 do Código Penal. Da mesma forma que há leis diante as pessoas vivas, nós temos também leis que protegem os óbitos, né? Que vem em relação a fotos, imagens, vilipêndios de cadáver. Então nós vamos estar tratando sobre isso também, de acordo quando passar esse vídeo para vocês, ok? Em relação à natureza jurídica do cadáver, o cadáver possui natureza jurídica, inicialmente como coisas nulas, mas tal posicionamento não teve grande validade, haja vista que temos o entendimento de que seus herdeiros possuem, através das tutelas fornecidas pelo Estado, de defender sua memória. É o que eu falo, qualquer coisa de errado que você fizer com o óbito, ele não vai fazer nada com você enquanto estiver em procedimento. Mas qualquer erro, a família que está bem viva vai correr atrás e vai atrás dos seus direitos. Nesse mês que passamos, tivemos vários incidentes em relação a IMLs, em relação a laboratórios de tanatopraxia, em relação a agências funerárias, de erros de corpos, tá? Trocas de corpos e também sobre filmagens, tá? Então nós temos que ter muito cuidado na hora de fazer os procedimentos. Sabemos na natureza de pessoas vivas que não podemos expor pessoas vivas ao fazer tais procedimentos, né? O mesmo acontece aos óbitos, né? Temos leis que protegem, né? Como estou falando por agora em relação a vocês, ao direito funerário. Então isso compete também que lá na frente podemos responder judicialmente, tá? Então todo cuidado em relação ao óbito é pouco e é uma responsabilidade tremenda, mesmo que nós
escutamos, eu escuto sempre, vocês também podem escutar futuramente, trabalhar com óbitos é fácil. Não, não é fácil. É uma responsabilidade imensa porque vocês estão com pessoas que não são seu parente, né? Tem que tomar cuidado com a coloração para não ter problemas de mudar a coloração do corpo se você usar um produto errado, como houve esse mês também que passou em algumas clínicas. Então todo cuidado é pouco, porque qualquer imprevisto que aconteça não vai cair a culpa na funerária, vai cair na culpa do tanatopraxista. E nós trabalhamos como? Nos bastidores. Nós entregamos o serviço de excelência para toda a família. O cadáver também é meio de prova para a solução de um crime, quando usado por prova pericial, identificação de paternidade, quando exumado e outras finalidades que o direito penal utiliza. Tá? Em relação a provas de crime, um corpo que vai para a IML não pode ser cremado. Por quê? Se ele morreu por morte suspeita, morte violenta, se eu cremar esse corpo, eu não tenho como fazer um exame de uma exumação posteriormente. Então, geralmente, corpos que são levados para a IML, eles não podem ser cremados, porque amanhã ou depois o juiz ou o delegado ele pode pedir uma exumação de corpo para fazer novos exames, novas perícias. Tem como constatar alguma causa-morte pós-sepultamento, mesmo tendo feito a necrópsia? Sim. Às vezes você vai encontrar evidências no corpo quando ele já está em decomposição. Quando ele está numa matéria normal, você não consegue encontrar. Já num corpo em decomposição você consegue. Então por isso que muitas das vezes, tá? Óbitos que vão para IML, Instituto Médico Legal, como morte suspeita, morte investigativa, ele não pode ser cremado. Ok? A mesma coisa, se um corpo, a família autorizou a cremação, é esperado 72 horas para fazer a cremação de um corpo, 3 dias. Por quê? Nesses 3 dias, a família pode ter suspeita de alguma coisa, a família queira fazer um exame de DNA, então por isso que também é esperado essas 72 horas, né, para ser feita a cremação de um corpo. A mesma coisa, quando é uma morte suspeita, uma morte violenta, o corpo ele pertence ao Estado. Ele só volta a pertencer à família depois que o Estado, que a Polícia Civil, a Superintendência da Polícia Técnica Científica, o Instituto Médico Legal, descobrir qual foi a causa-morte, tá? Então, a partir do momento que é descoberta a causa-morte, a família, ela vem ao IML para fazer o reconhecimento e dá a entrada, né, no velório e sepultamento para a despedida, tá? Então, após a morte, sempre um parente de primeiro grau que vai fazer a liberação desse corpo. O mesmo se diz respeito a mortes naturais, tá? Então, tem todo um processo a ser feito, ok? E mesmo esses processos a serem feitos, nós temos a parte de inventário, nós temos a parte de testamento, que para a família garantir e não pagar preços abusivos, né? Porque nós temos a taxa de ITCMD. O que vem ser a taxa de ITCMD? ITCMD é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos e deve ser pago por quem recebe bens ou direitos por herança ou doação. Essa lei ela existe a partir desde o dia 1º de janeiro de 2001, tá? Então, para você não pagar juros desse imposto, a família ela tem que fazer o inventário, tem que fazer o testamento até 60 dias, gratuitamente na entrada com o advogado. Passou desse período, vai pagar essa taxa, esse imposto anual, tá? E ele é um imposto caro, dependendo de quantos bens você tem
Ou você tem, não, que é o familiar, né, o óbito ele deixou para sua família. Se tem 3 casas, se tem carro, tudo vai ser inventariado. A mesma coisa, as contas bancárias, elas serão encerradas, não serão bloqueadas, né, até que se faça o inventário, até que se faça, né, o testamento, para que possa fazer a liberação e a partilha posteriormente. A não ser que em vida, né, esse ente querido, ele já tenha deixado, né, seus bens já separado para cada um da sua família, ou tenha deixado como uso capião, que automaticamente já passa para o filho, para o neto, tá? Mas se não tem inventário, se não tem testamento, né? Então é preciso que entre judicialmente, gratuitamente, em até 60 dias. Passou esse período, é necessário pagar advogado particular e as taxas de ICMD, de TCMD, elas são altas, tá? Então, por isso que eu sempre passo, não só porque às vezes a família pode perguntar para o agente funerário, pode fazer alguma pergunta para o técnico em relação a essa parte. E até mesmo para vocês, para a família de vocês, é importante que vocês saibam caso haja algum problema ou haja alguma eventualidade de algum ente querido falecer e não tenha em relação deixado nada declarado, inventariado e nem testamento, ok? Lembrando também que para a liberação, né, tanto para fazer a liberação de óbitos, a liberação até mesmo para doação de órgãos, né, a autorização, quem faz essa autorização são os parentes maiores, né, de linha reta colateral de primeiro grau até segundo grau ou de cônjuge, ok? Firmado em documento subscrito por 2 testemunhas. É a mesma coisa, se a pessoa em vida ela quer ser cremada, ela precisa da assinatura de 2 médicos no hospital. Se o médico, né, achar que não deve fazer a cremação por algum problema futuro que possa ter, então o médico não assina. Mas caso não tenha nenhum problema, houve uma morte natural, uma morte por patologia, tá? É necessário a assinatura de 2 médicos comprovando que não há nada que impeça que aquele corpo seja cremado. Os destinos de cadáver. Em regra, o cadáver será indisponível, sendo a exceção a disponibilidade do cadáver. Como será utilizado em estudos anatômicos, pesquisas científicas, embalsamamento para exposição ou mumificação. A Lei 8.501/92 estabelece que o cadáver não reclamado para fins de estudos e pesquisas científicas. Artigo 3º do inciso 3º. É defeso encaminhar o cadáver para fim de estudo quando houver indício de que a morte tenha sido resultado de ação criminosa. Então, assim, nós não podemos, mesmo que essa pessoa ela seja encontrada como desconhecida, vulgo indigente, nós não podemos levar esses corpos para laboratórios, tá? Laboratórios de SVO e ML para fins acadêmicos, para fins de estudos, tá? Então, para isso, se a família ou se o óbito em vida, se a pessoa em vida que faleceu, ela gostaria de ter seu corpo voltado para a área de cientistas, né? Para que seu corpo fosse doado para estudo, então esse corpo, com autorização da família, tudo documentado com a faculdade, esse corpo ele vai ser velado com a família e posteriormente, em vez de ele ser sepultado, ele vai para a Faculdade de Destino de Medicina, para fins de estudos acadêmicos, tá? Mas é tudo documentado também. Dos crimes contra o respeito aos mortos.
Artigos 209 a 212 do Código Penal. Teve uma mudança desde a morte do cantor Cristiano Araújo, como teve outros cantores também, como Gabriel Diniz, Marília Mendonça, né? Antigamente, quando você fazia fotos, filmagens, vocês pagavam, né, com reclusão, né, multa ou serviços sociais. Hoje a pessoa ela responde judicialmente e ela pode ser presa, ficar até 3 anos de cadeia, tá? Então, dependendo do grau, né, que eu vou estar falando agora a respeito em relação quais são esses artigos, o que esses artigos implicam, a pessoa hoje ela responde judicialmente e ela não paga a multa, ela vai ser presa, ela vai ser reclusa, tá? E vai ficar com a ficha criminal suja, tá? Então todo cuidado é pouco, né? Na concepção de enterro, na visão dos juristas, enterro é o transporte do corpo do falecido ou em cortejo fúnebre ou mesmo desacompanhado até o local de sepultamento ou cremação e a realização destes. Já a cerimônia funerária é um ato religioso ou civil realizado em homenagem ao morto. Artigo 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena de 3 anos. Inciso único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada a 1/3, sem prejuízo correspondente à violência. O objetivo jurídico é o sentimento de respeito pelos mortos. Há uns meses atrás, nós tivemos um caso que foi de repercussão nacional, de um rapaz que ele entrou em óbito e os executores, né, em relação ao seu falecimento, foram até o velório e atearam fogo nele, né? Então, esse corpo, de novo, ele foi para a IML, foi feita uma nova perícia, e dali o corpo já foi direto para sepultamento para que evitassem, né, um novo ataque, né? Então, isso já aconteceu? Já aconteceu. Né? Pode acontecer mais vezes? Pode acontecer mais vezes, mas até agora ainda ninguém foi pego, né? Então, entraria num caso aí, esse artigo 209, com pena, detenção de 3 anos, tá? Artigo 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena, reclusão de 3 anos. O furto de objetos de sepultura, como placas, bronzes, cruzes, sem violação ou profanação, configura só o crime do artigo 155, de roubo, de furto, do Código Penal. Se o cadáver é destruído ou vilipendiado, responde pelos artigos 211 e o 212 do Código Penal, tá? E se houver violação sexual do cadáver, também é respondido em relação a isso, tá? Então a pena ela só vai aumentando. Artigo 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver de parte deles. Reclusão de 3 anos. Ocultação, retirar o cadáver do local onde deveria permanecer e conduzi-lo para outro em que não será normalmente reconhecido, configura, em tese, crime de ocultação de cadáver também. E aí, conforme os artigos, conforme for acontecendo do sumiço do óbito, violação, roubo, né, violação sexual, os artigos eles só vão aumentando em relação a essa pessoa que fez a violação do cadáver, tá? E o artigo 212, vilipendiar cadáver ou suas cinzas, tá? 3 anos também de reclusão. Vilipendiar seria o quê? Alvitar, ultrajar, podendo ser praticado mediante a palavras, insultos, escritos ou gestos, tá? Fotos, filmagens. Cadáver
é um corpo humano morto, abrangendo o natimorto. Cinzas são restos de um cadáver, sendo a conduta do crime recaindo sobre ou junto ao cadáver ou suas cinzas. Então, é muito perigoso em relação ao que vocês fazem, o que vocês possam fazer com o corpo, tá? Todo corpo perante ao direito, né, seja ele direito civil, né, nós temos o direito funerário, né, que dá, né, a independência de que a pessoa foi em vida, né, é os seus direitos também de proteção. Esse material eu vou estar passando para vocês em PDF também, tá? Amanhã estarei em plantão e aguardo, né, ter a possibilidade de óbitos para que eu possa estar mostrando os procedimentos a vocês, tá? Do início ao fim. Lógico, sem mostrar o rosto e respeitando o óbito de seus familiares o tempo todo, ok? Até qualquer dúvida, podem me chamar no privado.